Salve seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e eu quero conversar com vocês sobre Miguel. Miguel acabou de ser emprestado, Miguel vai jogar na América de Minas. Mas eu quero conversar com vocês sobre isso, porque rede social é complicado, né? Eu vou avisar antes, eu vou falar tudo o que eu vou falar durante esse vídeo. Eu vou argumentar, eu vou provar com números o meu argumento e mesmo assim nos comentários vai ter gente falando que eu tô defendendo o indefensável, que o Miguel recebeu inúmeras chances no Santos e que ele não soube aproveitar nenhuma delas. Pode ter certeza, eu vou provar o meu ponto com números e mesmo assim vai ter gente falando isso e no final vai ter gente falando que eu sou puxa-saco do Miguel, hein? Já tô avisando antes, você pode prestar atenção nos comentários, tá bom? Antes disso, antes de falar do Miguel, eu quero convidar você a ir na Foot Fanatics, nosso patrocinador, tá certo? Em produtos do Santos e em toda a loja, você tem 7% de desconto no cupom Peixão na Foot 7, tá certo? Qualquer produto da Foot Fanatics, você colocando seu carrinho e botando esse cupom, você tem 7% de desconto, fora as promoções que a própria Foot Fanatics já coloca no site, tá? É só clicar no primeiro link da descrição ou no QR Code aparecendo aqui na sua tela, aqui ó. Só clicar aqui e apontar sua câmera para esse QR Code, você vai direto lá pra Foot Fanatics, tá? Eu garanto que você vai curtir a melhor loja de futebol, de esportes, de tudo, tá certo? Deste país, quiçá da Galacta. Estou falando antes, tá bom? Então vai lá na Foot Fanatics. Bom, vamos falar de Miguel. Miguel Terceiros. Miguel é Angel? Acho que é Angel Terceiros, né? Mas, enfim. Miguelito foi emprestado. Tem aqui duas matérias, antes de entrar nos números, pra gente falar da informação, tá? Uma do Diário do Peixe, assinada pelo Lucas Barros, né? Agora fora do Santos, Miguelito é o jogador que atua no Brasil com mais gols na eliminatória. Ele tem 5 gols nas eliminatórias, ele é o vice-artilheiro, tá bom? Miguelito, que na última sexta-feira foi emprestado ao Santos pelo Santos ao América Mineiro, marcou um gol na derrota da Bolívia para o Peru por 3-1. Foi de pênalti, tá? Na quinta-feira, dia 20. E se tornou o jogador que atua no Brasil com mais gols nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com 5 tentos, ele está à frente de nomes como De La Cruz, Neymar e Borré. Jogadores que atuam no Brasil com mais gols nas eliminatórias: Miguelito, Ener Valencia do Internacional, que ambos têm 5 gols. De La Cruz do Flamengo tem 3. Neymar, Félix Torres, Gonzalo Plata do Flamengo, Jefferson Savarino do Botafogo, Rafael Borré do Internacional com 2, tá? Na artilharia geral das eliminatórias, Miguelito está apenas atrás de Lionel Messi, que soma 6 gols. Ele está empatado com Ener Valencia e outros 3 jogadores: Rafinha, Luiz Dias e Darwin Nunes, também tem 5. Apesar do bom desempenho na seleção boliviana, Miguelito viveu momentos de incerteza no início do ano no Peixe. O jogador esteve próximo de ser negociado com o Dinamo de Kiev da Ucrânia, mas a transferência foi frustrada por burocracias relacionadas ao visto. Sem espaço no Santos, com a chegada de reforços e a mudança do comando técnico, ele foi na sexta-feira anunciado como jogador do América, emprestado pelo Santos até o fim da Série B do Brasileirão. Antes da negociação, Miguelito atuou pelo Santos no Campeonato Paulista, entrando em campo contra a Ponte Preta, Velo Clube, São Paulo e Água Santa. No ano passado, ele dividiu seu tempo entre o time sub-20 e a equipe profissional, chegando a disputar 18 jogos pelo Peixe, divididos entre o sub-20 e o profissional. No profissional, se eu não me engano, ele entrou em campo 4 vezes ou 5, o resto dos jogos foram disputados pelo time sub-20, tá? O boliviano está no Santos desde 2018, quando chamou a atenção em um amistoso contra o sub-15 do clube. Como a FIFA não permite transferência internacional de menores de idade, ele só pôde atuar em torneios não oficiais até completar a maioridade. Seu contrato com o Santos vai até 24 de abril de 2027. E a matéria do Globo Esporte é experiência e mercado, porque o Santos decidiu emprestar Miguelito. Joia boliviana não conseguiu espaço com o técnico Pedro Caixinha. Peixe entende que meia precisa de minutos em campo e o enxerga como potencial venda. E aí eu acho acertado, tá bom? O Santos emprestou o meia Miguelito ao América, né? A mesma informação. A direção do Peixe entende que no América o boliviano ganhará experiência, já que o meia estoura a idade limite para defender a categoria sub-20. Ele não teria chance de entrar em campo sem ser pelo profissional. O clube aposta que a passagem pelo Coelho trará maturidade maior ao atleta. Com isso, ele poderia ser avaliado novamente após retornar e ser utilizado futuramente pelo Santos. Outro ponto é manter Miguelito atuando para valorizar um ativo do clube, tendo em vista uma futura negociação. O Santos vê na joia boliviana potencial de venda para o futebol internacional. Sem se destacar no Santos, a única vitrine do meia tem sido a seleção da Bolívia. Miguelito é o responsável por 1/3 dos gols
da equipe nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e vice-artilheiro da competição com 5 gols. Aí tem a trajetória dele, que a gente já falou, né? Mas aqui dá até pra exemplificar aqui, ó. Miguelito nasceu em Santa Cruz de la Sierra, etc. Chegou no Peixe lá, aquela coisa dos 18 anos. A estreia dele ocorreu em outubro de 2022, na vitória do Santos sobre o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe era treinado à época por Orlando Ribeiro. Naquele ano, ele ainda atuou por cerca de 10 minutos no clássico contra o Corinthians. Ele entrou 2 partidas. 4 minutos e meio, né, contra o Juventude e 10 minutos contra o Corinthians. Na temporada seguinte, o Miguelito enfrentou o drama da morte da mãe dele, né, que morreu de forma repentina. O técnico do Peixe em 2023, Odair Hellmann, chegou a comentar com pessoas próximas que o trauma foi tão grande e impactante na vida de Miguel que a continuidade da carreira chegou a estar em xeque. O jovem ficou afastado e perdeu parte do início da temporada. A primeira oportunidade com Odair Hellmann foi com 5 minutos em campo na vitória sobre o Iguatu pela Copa do Brasil. O treinador ainda deu algumas chances para Miguel, mas com poucos minutos em campo. E bota isso na cabeça, poucos minutos em campo. Após a demissão de Odair, o Santos contratou Paulo Turra, que utilizou a partida contra o Blooming pela Copa Sul-Americana para realizar testes e avaliar o elenco. Miguel teve a única oportunidade como titular naquele ano e atuou por 65 minutos. Se eu não me engano, foi o jogo que ele mais atuou em minutos desde que ele estreou no profissional. Não voltou mais a entrar em campo pelo profissional, passando a ser utilizado pelo time sub-20. Foram somente 7 jogos no ano. Ele ainda foi relacionado pelo técnico Marcelo Fernandes na reta final do Brasileirão, mas sem ter oportunidades. No ano passado, com o Fábio Carille, Miguelito só disputou 5 partidas. 5 mesmo. Com um total de 99 minutos em campo, o que dá, somados, um pouco mais de um jogo, tá? As poucas chances foram alvos de questionamento, já que o meia se destacava pela Bolívia já nas eliminatórias da Copa do Mundo. À época, o treinador explicou que a resposta do boliviano nos treinos não tinha sido legal. O meia Juliano saiu em defesa do técnico, apesar de elogiar a qualidade do meia, disse que faltava um pouco de intensidade ao companheiro de time. E lembre-se depois que o Guilherme, em entrevista lá por Duda Garbi, num assado o Guilherme falou que o Miguel nem treinava com o time. O Carille nem botava ele pra treinar. Ou seja, tanto o Carille quanto o Juliano mentiram sobre isso, tá? Havia uma expectativa de Miguel ter mais espaço no Santos em 2025. Ele foi utilizado pelo técnico Pedro Caixinha em 4 partidas pelo Campeonato Paulista, sendo 2 como titular. Contudo, o jovem não conseguiu convencer o treinador. E aqui, cara, tá tudo certo, tá? Com a entrada de reforços na equipe como Neymar Tassiano, Roleiser, Barreal e Gabriel Veron, o jogador deixou de ser relacionado para as partidas e ficou fora dos últimos 4 jogos do Peixe no estadual. Isso é o resumão, tá? Aí vamos para os números, cara, que eu acho que isso é muito importante. Por quê? Começou-se a falar, e cara, ó, primeiro, antes de entrar nos números, acho que é tudo certo o Miguel ser emprestado, eu acho que é o caminho certo mesmo, deveria ser emprestado mesmo, já que esse ano a concorrência efetivamente é muito grande. Esse ano é complicado, tá? Então eu acho que o caminho certo é ser emprestado mesmo. O Santos não pode perder oportunidades de oportunizar atletas, mesmo que emprestados a outros clubes, para que eles virem pelo menos um potencial de venda. E um clube não pode simplesmente sempre achar que vai vender o jogador muito caro para o primeiro patamar do futebol europeu. Tá? Vendas podem acontecer para Dinamo de Kiev, Shakhtar Donetsk, Wolfsburg, times menores, mas com também poder aquisitivo. Você não vai vender todo mundo pro Real Madrid, pro Barcelona, pro Bayern de Munique, pro PSG, pro Manchester City. Você não vai vender todo mundo pra esses clubes, mas você vai vender sempre. Então o clube tem que entender que certos tipos de negócio podem ser feitos com N atletas. O Santos perdeu a oportunidade de vender Lucas Lourenço, Ivonei. Por quê? Porque foi jogando no sub-20, não dava minutagem no profissional, eles subiram, não jogaram, acabou o contrato, foi todo mundo embora de graça. Então é uma burrice que o clube já fez várias vezes, né? Com o Miguel eu acho importante o empréstimo. Mas por que eu quero entrar nesse pormenor? Eu quero primeiro só exemplificar a Bolívia, a seleção boliviana, pro Miguel. O Miguel estreou pela seleção boliviana também em 2022, com 18 anos ali, quando ele começa a receber chances no time do Santos também, né? Desde então ele é aquela coisa, vai jogando um pouquinho, vai entrando em campo e ali tudo certo. É um começo, tá? Desde então, o Miguel, ele jogou pela seleção boliviana 21 jogos, marcou 6 gols, todos eles em 2024, né? 5 em 2024 e 1 agora em 2025, né? Deu uma assistência. Ele tem, somado pela seleção boliviana, 1.179 minutos, que dá, em minutagem, somados pouco mais de 13 partidas, em 21 vezes que ele entrou em campo, tá bom? Eu sei que a Bolívia é uma seleção muito fraca, uma seleção que geralmente vai muito mal,
Mas estamos falando de minutagem, tá? Não estou falando de qualidade. O Miguel é o artilheiro da seleção boliviana, ele participou de 1/3 dos gols do time nas eliminatórias, tá bom? O que é importante, impactante pro contexto Bolívia, tá? Não tô falando de seleção brasileira, tô falando de Bolívia. Os gols do Miguel foram marcados contra a Chile, contra a Venezuela, contra a Colômbia, que é aquele golaço que ele faz, que dá um drible, dá uma cacetada no ângulo, Peru, Paraguai e um gol contra o Equador num amistoso, tá bom? Beleza. O Miguel, no Santos, desde 2022, quando ele estreou profissionalmente, ele teve 382 minutos, somando todas as inúmeras chances que ele recebeu. Porque quem tá criticando, eu acho que crítica faz parte, mas você tem que ser honesto. Quem usa, olha, o Miguel nunca aproveitou as inúmeras chances que ele teve pelo profissional do Santos. Eu te falo, sabe quantos jogos dá somadas as minutagens, a toda a minutagem que o Miguel tem pelo time profissional do Santos desde que ele estreou em 2022? Somados todos, ele estreou em 2022, a gente tá em 2025. Sabe quantos minutos somados o Miguel teve? 382, o que dá pouco mais de 4 partidas somadas. Em 4 partidas, na sua carreira você faz o quê? Vai fazer hat-trick? Eu tô falando somados, tá? É 5 minutos aqui, 4 ali, 10 ali, 12 ali, sempre com uma minutagem muito baixa. Dessa minutagem muito baixa, apenas 4 partidas o Miguel teve pelo menos 45 minutos para jogar. Esse jogo contra o Blooming, o Odair Hellmann, o Paulo Turra, aliás. O jogo contra o Sport, na última rodada da Série B ano passado, com o Zago, porque o Carille mentiu, a gente sabe, né? O antigo treinador do Santos, além de ser desonesto, é mentiroso. E 2 partidas nessa temporada com o Pedro Caixinha, que ele jogou de titular 2 partidas. Só. Então, quem vem e fala que o Miguel teve inúmeras chances para aproveitar é mentiroso, tá? Ou acredita em falácia. E o ponto que eu quero defender aqui não é dizendo que, pô, o Miguel tinha que jogar todo o jogo agora. O ponto que eu quero apontar é o 2024. Por quê? Foi ali, em 2024, que o Miguel passou a ser efetivamente um jogador de destaque na seleção do país dele. Que sim, é um país, uma seleção muito fraca. Mas era um jogador que está fazendo gols importantes, marcando gols, né? Sendo importante, contundente dentro daquele recorte de seleção boliviana, enquanto o time dele estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Não era um time do Santos disputando a Série A, brigando pelo título, é a Série B. E eu quero te mostrar que dentro do recorte de 2024 do Santos, o absurdo que foi o Miguel não receber chances do Fábio Carille, tá? O Carille resolveu comprar uma briga com o torcedor do Santos e por birrinha, porque é um bocó como treinador, um bocó, é isso que ele por birrinha não colocou o moleque pra jogar. E eu vou te provar, tá bom? Lembra que eu disse, o Miguel somadas todos os minutos que ele jogou desde que subiu ao profissional do Santos. Ele tem pouco mais de 4 jogos em minutos somados. Só o La Quintana, que chegou no meio da temporada passada, entrou em campo pelo Santos em 11 partidas, 337 minutos. O La Quintana teve 4 jogos somados em minutos, dos 11 que ele entrou, só no Santos em 2024. Só o La Quintana. O La Quintana estreou como titular do Santos no jogo contra o Amazonas fora de casa. Aliás, foi contra o Amazonas ou foi contra o Brusque? Eu acho que foi contra o Brusque. Estreou contra o Brusque. Já jogando de titular, tá bom? William Bigode. William Bigode, em 2024, entrou em campo 39 vezes com a camisa do Santos. Marcou 7 gols e deu uma assistência. 1.469 minutos. Tá bom? E só um detalhe, o La Quintana veio emprestado, tá? O La Quintana veio emprestado. O Miguel era ativo do clube. Marcelinho, sim, o Marcelinho ficou só o campeonato estadual, entrou 5 jogos. O mesmo número que o Miguel em partidas, não em minutos, recebeu durante todo 2024. 5 oportunidades, tá? 111 minutos, mas só jogou o Campeonato Paulista. O Pedrinho, que foi uma nulidade no ano de 2024, todo mundo sabe, 30 partidas, 1.200 minutos, 2 gols na Série B e 3 assistências no Campeonato Estadual. Pedrinho. O Patati, que aí eu até acho válido, o Patati era um ativo do clube vindo da base.
19 partidas, 2 gols e 1 assistência, né? 609 minutos. Pouco mais de 6 jogos, né? 6,7 jogos, né? Em minutos, assim. Então perceba que quando a gente ficou batendo na tecla de o Miguel tem que jogar ano passado, o Miguel tem que jogar, a gente tem que saber o que a gente pode esperar dele, era com relação ao ano passado. As oportunidades que o Miguel merecia eram na temporada passada. Por quê? Porque chegou 2025 com a mesma pergunta, com a mesma incógnita do que seria, como é que esse cara vai ser no profissional. Porque a gente não tem essa resposta. Você entende esse meu ponto de vista? Desde 2022 a gente só tem a expectativa do que ele pode ser. Todo mundo foi testado no lugar dele. Se ele teve problema com o treinador, ele teve a morte da mãe, que realmente é complicado, eu não vou entrar nesse pormenor, né? Eu não vou julgar também o sentimento, como ele era fora de campo, né? Que ele ficou meio despirocado da cabeça também. Tem peso também tudo isso, mas, cara, entenda que o que era pra ser feito no ano passado, que o treinador veio e mentiu publicamente pro torcedor, mentiu, né? Dizendo que daria oportunidade, que ele jogaria. Foi em coletivo, não, pode ter certeza, próximo jogo ele estará em campo. Ele nem pisou em... Aliás, ele entrou como ponta esquerda, lembra? Naquele jogo, ele entra como ponta esquerda, o cara ele vai na coletiva e fala, não, ele pediu pra jogar ali, e ele é desmentido pelo empresário do Miguel. Não, Miguel nunca pediu pra jogar na ponta esquerda, ele prefere jogar ali. O técnico mentiu e teve gente, inclusive criador de conteúdo, comprando o barulho do técnico que tava aqui, daquele mentiroso. E de novo, eu não quero dizer, pô, o Miguel tinha que ficar aqui jogando, ele tinha que ser o titular no lugar desse time de hoje. Não, hoje eu realmente acredito que o Miguel teria que ser emprestado. Mas você concorda com o meu ponto de vista que se o Miguel tivesse recebido, sei lá, minutagem suficiente para 10, 12 partidas no ano passado, hoje a gente teria uma resposta muito mais efetiva do que a gente pode esperar dele, se ele não vai servir para ficar no clube, se ele vai ser um cara potencial para venda mesmo, ou se ele vai ser um cara de compor elenco, ou se é melhor rescindir o contrato. A gente teria uma resposta muito mais objetiva, porque ainda hoje a gente só tem a incógnita, a gente não sabe. A gente precisa que ele seja emprestado para um outro time, para que ele possa jogar, pra gente ter uma resposta no que tange a clube. Só que no que tange a seleção, ele já mostrou resultado. Porque se você pegar o recorte de 13 jogos em minutagem, o Miguel tem 7 participações diretas em gol. É um recorte muito bom. Só pra você ter ideia, o Miguel, ele participou de 1.179 minutos com a camisa da Bolívia, tá? Somados todos os minutos que ele, desde a estreia dele em 2022 pela seleção boliviana, tá? 1.179 minutos, que dá um pouco mais de 13 jogos, e ele participou de 7 gols diretamente. O William Bigode, só em 2024, para participar de 8 gols, ele teve 1.400, quase 1.500 minutos. Ou seja, para o Miguel participar de um gol, ele demorou muito menos minutos do que o William Bigode, que foi um tesão do Fábio Carille no ano passado. E graças a ele recebeu uma renovação automática, um salário gigantesco. É que o Santos conseguiu rescindir e ele foi pro América. Mas ele recebeu o salário em janeiro, tá? Ele recebeu o salário em fevereiro. Ele estava aí, com aumento salarial e com renovação automática. Por causa das metas batidas, porque o técnico era amiguinho dele e tinha que bater meta. Batendo a meta, a renovação vem. Aí vem mais dinheiro. Gente, por favor, não preciso ficar explicando por que isso aconteceu, né? Eu preciso realmente explicar? Então, quando você vem e fala que, pô, eu acho que o Miguel não tem que ficar no Santos, e aí é a opinião técnica. Agora, você usar argumento que ele teve inúmeras chances e não conseguiu aproveitar, é um argumento mentiroso. Ele não teve inúmeras chances. Não se testa jogador com 2, 3 minutos por jogo. O jogador precisa estar em campo. Uma sequência é uma coisa interessante, tá? O que queima jogador é não jogar. Esse argumento que um monte de treinador gosta de falar, não quero queimar o menino, não quero botar ele na fogueira, e não põe nunca. O que é pior? Não estar jogando nunca para não queimá-lo, ou colocar ele em campo e aí em campo a gente vai ver se ele decide ou não? O Ângelo, por exemplo, que é um outro exemplo que a gente pode dar, o Ângelo foi muito testado, ele teve muitos minutos, então ele foi titular um bom tempo, teve minutagem. Se tem resposta, não, a gente tem uma resposta. Pô, o Ângelo poderia ter ido muito mais. O Ângelo não consegue chutar. O Ângelo tem dificuldades no chute. O Ângelo tem... ele é um cara que dribla muito bem, mas ele joga muito de cabeça baixa. A gente já tem um diagnóstico do que o Ângelo é. Mesmo com muitas críticas, desde que ele subiu, não deveria ter subido com 15 anos, mataram o espaço dele. Mas são respostas. Você tem respostas.
Com o Miguel você não tem resposta. Você só tem expectativas incógnitas. Você não sabe se o Miguel é um ótimo finalizador, por quê? Quase não recebe, quase não jogou. Você não sabe se ele é um grande criador de jogadas, porque ele quase não jogou. Conseguiu criar algumas jogadas no tempo que ele teve, né? Nem sempre vai se transformar em jogada de gol todos os lances, mas tem os passes para finalização. Se eu não me engano, no Santos, o Miguel tem, nesses enormes 382 minutos que ele tem, se eu não me engano, ele tem 5 passes para finalização, 3 finalizações muito claras que os gols foram perdidos, 2 por William Bigode e 1 por Pedrinho, né? Então teve essa chance, não viraram assistências, porque os caras perderam os gols. Então, sabe que tem muita coisa para conversar e a gente não tem respostas, por quê? Porque o último treinador mentiu pro torcedor, né? E a gente ficou mais uma vez sem respostas. Agora, nesse ano, pelo menos, o Caixinha falou, vou testar todo mundo. Ele testou, ele botou até o Patrick pra jogar, gente. Só o Riano jogou dos times dos principais, né? No time principal. O Lira jogou e foi bem contra o São Paulo. A gente teve minutagem. O Patrick entrou em campo contra o Velo Clube, aquele jogo horroroso, mas entrou em campo. O jogo que o Miguel também jogou. Então, assim, foi testado nesse ano. Você fala, pô, ele entrou em 4 partidas, jogou 2 jogos, ele começou como titular. Então, ele teve teste. Não acho que foi o suficiente, mas teve um teste, pelo menos. Vou testar, e aí eu coloco, né, se ele é negociável, se ele fica e tal. E aí eu acho que vale a pena. Agora, antes disso, a gente não teve nada, cara. Não vem com esse argumento, porque ele é um argumento mentiroso. Eu espero, agora, que o Miguel faça um bom trabalho no América Mineiro, a ponto de, ou o Santos falar, bom, vamos usar ele aqui nesse próximo ano, em 2026, pra ver o que a gente consegue fazer com ele, ou, acho melhor a gente encaminhar ele pra uma venda, vender agora que ele é um jogador jovem, que ele é um jogador de destaque na seleção dele, e a gente conseguir angariar um dinheiro interessante com a venda dele. Eu acho que é uma coisa interessante, né? Mas como as pessoas gostam de deturpar o que foi dito, vai ter gente me chamando de passador de pano, de puxa-saco, dizendo que ele tem que jogar, e você pode ver muito bem que eu tenho argumentos bem razoáveis, né? Com relação a isso. Se La Quintana, Bigode, Marcelinho e Pedrinho são melhores hoje, né? O Bigode da carreira ele realmente é melhor, tá? Mas se o La Quintana é mais jogador que o Miguel, eu sou uma lontra, meu irmão. La Quintana não joga merda nenhuma, mas teve mais minutagem, mesmo sendo só um emprestado pro Santos, porque o senhor, último técnico do Santos, era mentiroso, entendeu? E mentia pro torcedor, fez a gente de otário. É isso, cara. Então, toda a sorte do mundo ao Miguel, tomara que ele renda muito, que ele faça uma baita Série B, tá? E que ele mostre talento, participe de gol, seja importante, e aí a gente mude a conversa. Pô, ele renda na Série B. E na Série A, como é que será que ele vai render? Ou melhor a gente vender esse menino, né? Pra que ele possa fazer uma carreira, mesmo que seja em clubes alternativos, cara. Ele não precisa fazer a carreira no Real Madrid, como eu digo, né? Mas ele pode fazer uma carreira consistente jogando, sei lá, no Burnley da Inglaterra. Entendeu? Esse é meu ponto de vista. Quero saber a sua opinião, tá bom? Diz aí nos comentários. Vai lá na Fut Fanatics, tá certo? 7% de desconto na loja inteira no cupom Peixão na Fut 7. O link tá aí na descrição também, ou no QR Code aparecendo na sua tela. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Peixão. Tamo junto, um beijo para todos e tchau.